Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Bom, nessa live eu queria falar com vocês o seguinte tema. Vocês querem aprender o inglês? Vocês têm que primeiro entender a lógica do inglês. Então eu gostaria de falar primeiro o que eu faço no meu curso básico que dura 6 semanas. Que o problema no inglês é o seguinte, vamos para a próxima aqui. Por que o ensino de inglês não dá certo no Brasil? É a questão das metodologias e como os alunos iniciantes são ensinados. As coisas mais essenciais, as pessoas elas não aprendem. Então é aquela coisa, se já começa errado, se já começa de uma maneira que não é clara, né, de aprender o que é mais essencial, a coisa não dá certo e não vai para frente. Por isso que a maioria das pessoas elas não conseguem aprender o inglês. Porque as metodologias, as coisas que são mais essenciais, os próprios professores, eu também já passei por isso, por esse tipo de treinamento, o aluno ele vai ter que aprender as coisas por osmose. As regras mais essenciais, o aluno ele vai aprender como se fosse tipo, um passe de mágica. É assim que é feito os treinamentos dos professores, é assim que as metodologias são montadas e é exatamente por isso que não dá certo. Então agora eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem simples o que eu faço no meu curso básico e o que é ensinado e por que a partir dessas informações que o aluno aprende, o aluno consegue se desenvolver tanto para falar, ouvir, escrever e ler. Então vamos lá, a lógica de um idioma. Para você entender o idioma de uma maneira ampla e você entender como que faz para você falar e escrever, né? Você tem que entender como que você vai falar qualquer coisa no presente, passado e futuro. E como que você vai fazer para afirmar uma frase, negar ou perguntar em inglês. Porque as regras mais essenciais, elas são bem intuitivas e eu deixei alguns exemplos para vocês aqui na live de hoje. E também, no inglês, existem verbos que eles são mais importantes para aprender, porque a partir deles, qualquer frase no inglês ela pode ser montada. E aí, daqui a pouco eu já vou mostrar quais são esses verbos. E aí você, tendo a noção de você pegar a lógica do idioma, você vai aprender com mais facilidade. Porque assim, para os exercícios, para falar no presente, eu tenho 600 exercícios, o passado mais 600 e o futuro mais 600 exercícios. Então, é bastante coisa para quê? Para que você, porque a lógica do idioma ela entre no seu subconsciente e flua de uma maneira mais natural. O que está acontecendo, o que você está lendo, o que você está ouvindo e como que você vai fazer para falar. Você não pensa na regra, porque já vai fluir de uma maneira mais natural. E as lições de casa que eu passo, elas sempre são focadas em ganhar novos vocabulários, sempre focando nos verbos. Porque quanto mais verbos você sabe em inglês, mais rápido também você desprende o idioma, né? Mais rápido você aprende e mais você sente com confiança para você entender o contexto das coisas. Quanto mais verbos você sabe, mais fácil fica. É aquela coisa, né? O curso tradicional, eles sempre são pautados em aulas temáticas. Como pedir aula em um restaurante? Algo em um restaurante. Como pedir alguma coisa num bar, como comprar uma roupa, reunião de trabalho, reunião na faculdade, aula na faculdade, como fazer check-in em hotel, como fazer check-in em aeroporto, lidar com imigração, esses tipos de coisa. Só que em vez de ficar fazendo essas coisas que todo mundo faz, né, eu foco nos 12 verbos essenciais do inglês. Os que eu deixei em vermelho, né, o be, do, will, eles são mais importantes por quê? Porque quando você for falar a maioria das frases, seja no presente, passado ou futuro, muito provavelmente você vai ter que usar uma dessas três. E também, para as regras que eu vou mostrar para vocês hoje, são esses 12 verbos aqui
que você consegue montar qualquer frase, e aí os verbos eles variam, né? A posição deles, como você afirma, como você nega e como você pergunta. E aquela coisa, né? Esses daqui são os 12 verbos essenciais no inglês. Só que quando eu testo, né, o conhecimento das pessoas através de enquetes no Instagram, eu percebo que as pessoas elas não têm a menor noção de quando usar cada um desses verbos. Então é aquela coisa, são os 12 verbos mais importantes. E as pessoas elas não sabem usar a maioria deles. Por exemplo, se você já não sabe usar o be e o do, a maneira que você fala qualquer coisa no presente no passado já vai ser confuso. E já teve 2 alunos aí que teve esse problema que eu tive que corrigir, né? Como usar o be, como usar o do, com alguns exercícios específicos, né, de fala, para que eles conseguissem entender a lógica e aí a conversação deles fluísse de uma maneira natural. Aqui eu vou deixar alguns exemplos de como falar no presente, né? Então as frases aqui: eu trabalho, eu estou trabalhando, ele trabalha, ele está trabalhando. E eu costumo fazer sempre assim: o aluno ele fala uma frase em inglês, essa mesma frase que ele falou, ele vai ter que negar e perguntar com essa mesma frase. Sempre rápido, sempre com agilidade. E isso faz com que as regras do inglês, elas mais essenciais, elas se tornem mais naturais. Porque, por exemplo, quando você fala eu estou trabalhando, I am working, está usando o verbo to be aqui, você consegue traduzir ao pé da letra. E então isso acaba não sendo confuso. Só que uma frase parecida, eu trabalho, I work. Só que o problema começa quando você nega. Porque, por exemplo, esse I do not work, se você for traduzir ao pé da letra, eu não faço trabalho. Ou eu faço não trabalho. Então você traduzindo ao pé da letra não funciona. Então, o verbo be e do nessas situações, eles são verbos auxiliares. Para que serve? A posição deles na frase mostra se a frase está negando, afirmando ou perguntando. Mostra qual é o sujeito. Mostra se é presente, passado ou futuro. Então, no caso, I do not work, simplesmente significa o posicionamento dele na frase está negando e a frase está no presente. Então, se você ficar traduzindo as coisas ao pé da letra, não vai dar certo. Aí, por exemplo, aqui, eu não estou trabalhando, a frase do lado. I am not working. No português, você falaria o não primeiro. Eu não estou trabalhando. Enquanto que, se fosse a lógica do inglês, eu estou não trabalhando. Então, a tradução ao pé da letra, ela é muito perigosa. E exatamente é por isso que muitas pessoas elas não conseguem progredir. Porque simplesmente, como elas não têm o parâmetro de outra língua, elas não entendem as regras e a lógica do inglês. E se você não entende nem essa maneira básica de como montar uma frase, você não vai conseguir falar coisas mais complexas. Outro ponto, assim, por exemplo, eu já vi alunos que ficaram 3, 4, 5 anos em escola de inglês, e aquela coisa não é só que o aluno ele não fala, ele não consegue ouvir, entender nada, ele não consegue escrever coisas básicas, frases ali de 3, 4, 5, 6 palavras, não consegue ler e entender nada, não entende nem sequer coisas básicas de gramática, como, por exemplo, isso aqui. Quando eu testo, né, o conhecimento desses alunos, muitas vezes esses alunos que se frustraram, né, que desperdiçaram 3, 4, 5 anos da vida deles em cursos inúteis, eu simplesmente falo, beleza, vamos conversar? A pessoa, não quero porque não vai sair nada. Aí eu mostro para a pessoa como ela não aprendeu nada com uma pergunta simples, por exemplo, o que caracteriza uma pergunta em inglês? A pessoa fica perdidinha. Eu falei, em qualquer situação, não importa se é presente, passado, futuro, qualquer tipo de gramática que você está usando, é simplesmente a inversão do verbo com o sujeito. Então, por exemplo, a pergunta eu trabalho, eu estou trabalhando, você simplesmente vai inverter o verbo do e o verbo be. Só que pode servir em situações diferentes para qualquer um dos verbos que eu mostrei anteriormente para vocês aqui. O will, would, have, should, enfim, todos esses.
Então, a inversão de verbo com sujeito caracteriza que é uma pergunta. Ponto. Eu também testo com outras perguntas muito simples. O que é um verbo regular em inglês? A maioria dos verbos são regulares. Você sabe explicar para mim? A pessoa não. Para que serve o will? A pessoa, sei lá. Para que serve o would? Sei lá. Para que serve o should? Sei lá. Então, você vê que eu não estou testando nem a capacidade da pessoa de ouvir e falar inglês. É simplesmente se ela sabe as coisas mais essenciais, como que usa elas no inglês. Então, se você não sabe nem o básico de teoria, para você transformar isso em poder de fala, em poder de escrita, aí fica muito difícil. Então, primeiro eu passo o curso básico, 6 meses, e aí, depois que você sabe as coisas mais essenciais, a coisa flui mais naturalmente. E aquela coisa, a minha lição de casa você sempre escreve, né? Mais ou menos de 20 a 50 palavras. Eu sempre passo verbos novos para os alunos, para que eles vão enriquecendo o vocabulário deles. E aquela coisa, as duas habilidades onde você toma as rédeas é você escrever e você falar. Então, quanto melhor a sua escrita, quanto mais você escreve, quanto mais você melhora na sua escrita, mais isso acaba indiretamente ajudando você na sua fala. Por quê? Porque você entende onde colocar cada palavra em cada lugar. Quando os meus alunos básicos, eles começam a ter as lições ali, eu começo a ler, eu falo, não tem nada errado aqui. Outra lição, não tem nada errado. Não tem nada errado. Aí o speaking das pessoas começa a melhorar, o poder das pessoas de falar e de ouvir as minhas perguntas, o que eu tô falando na aula. Por quê? Simplesmente porque está enriquecendo o vocabulário da pessoa e a pessoa sabe aonde é a ordem certa de cada coisa. Só que tudo isso é graças ao primeiro o curso inicial, básico, que eu criei de 6 semanas, para você entender como que você usa o inglês de qualquer maneira, qualquer forma, qualquer situação, no presente, passado e futuro. Continuando. A frase aqui, ele trabalha. No presente, existe duas maneiras, né? O verbo do e o verbo does. Aí aqui tem simplesmente a regrinha com S. Então, em cima eu trabalho I work, ele trabalha he works. Aqui é simplesmente uma regra de conjugação verbal. É só isso. Quando você usa o he, she, it. No caso, eu deixei só o he. Aí depois aqui, he does not work. Ele não trabalha. O S do verbo sai, porque você tem o does presente na frase. Depois da pergunta, você inverte does he work. Aí no caso ali, uma outra versão ali com o verbo to be na direita, he is working, he's not working, is he working. Então, isso aqui é só um exemplo, mas eu tenho 600 exercícios para o aluno praticar dentro e fora de sala de aula, só para o presente. Aí agora a gente vai falar a lógica do inglês no passado. No caso aqui, né, work, o verbo que eu peguei é um verbo regular. Aí a pergunta que eu falei uns minutos atrás, o que caracteriza um verbo regular? O que caracteriza o verbo regular é que ele simplesmente termina com ed no final, no passado. Só isso. Então, 70% dos verbos em inglês, mais ou menos, eles são regulares, o que torna o inglês extremamente rápido, intuitivo de você aprender, porque são regras muito simples. Então, por exemplo, aqui, na esquerda, eu estou usando a estrutura aqui com o did. O did é simplesmente a versão do passado do do e do does. Então, a lógica é bem parecida. I worked. Depois, quando você nega eu não trabalhei, o did ele já está no passado. Então, o work você não precisa colocar no passado. Só I did not work. Porque às vezes alguns alunos eles confundem I did not work it, bota o ed, mas não é necessário. Você não precisa escrever o passado duas vezes, só uma já basta. Aí a pergunta aqui, né? Did I work? Eu trabalhei? Aí na direita fica muito mais fácil. I was working, eu estava trabalhando. I was not working, was I working? É simplesmente o verbo to be, só que em vez do presente, ele está no passado. Então, simplesmente aqui, I am, presente, I was, passado.
Se fosse colocar o he, por exemplo, ele estava trabalhando, seria simplesmente he was working, e a mesma lógica subsequente. Aí aqui o futuro. Para você falar no futuro, é muito simples. Você vai ter que sempre usar o mesmo verbo, que é o will. Então, eu vou trabalhar, I will work. Eu não vou trabalhar, I will not work. E eu vou trabalhar, pergunta, will I work? Aí, aqui, na direita, você vê como manter o padrão. Tanto no presente quanto no passado, você teve que usar o verbo to be no presente e no passado, que depois o verbo com ing. No caso, né, o verbo com ing, a tradução ao pé da letra, nesse caso, nesse exemplo, seria working, trabalhando. Então, no futuro vai ser a mesma coisa. Você simplesmente vai juntar todas as regras de uma vez só. O be, só que dessa vez no infinitivo, com ing. E antes disso, você usa o will. Então, eu vou estar trabalhando. I will be working. I will not be working. Eu não vou estar trabalhando. E pergunta, will I be working? Então, pensa o seguinte. 600 exercícios para 6 semanas. Para cada um dos 3 tempos verbais, né? O presente, passado e o futuro. Você realmente acha que isso aqui não vai entrar na sua cabeça, a lógica do inglês? Então, é por causa do meu curso básico que os alunos eles conseguem progredir. Mesmo os alunos mais traumatizados, mais inseguros, que passaram 3, 4, 5 anos que não conseguiram entender nada, entendendo isso aqui, fazendo os exercícios, tanto dentro quanto fora de sala de aula, é que o inglês, você é capaz de entender a lógica do inglês. E com isso, você transforma isso em fala e escrita apuradas, corretas. E aí, aquela coisa. Tem também os outros verbos, né? Agora eu vou explicar de maneira rápida e resumida para que eles servem. O shall, ele tem a mesma pegada do will, você usa para falar no futuro. Qual é a diferença? O shall, mais usado no inglês britânico, é uma palavra mais formal e que dá mais ênfase no que você está falando. Mas sendo curto e grosso, você usa simplesmente para falar no futuro igual o will. O may e o might, usado para falar de uma possibilidade incerta, né? Uma tradução mais próxima disso seria um talvez, né? It may rain tomorrow. Entendeu? Talvez chova amanhã, um exemplo rápido. O must, né, para você dar ordem ou você falar de obrigação, você tem que trabalhar, você está dando uma ordem. E o must work. O would, frase condicional. A tradução disso aqui é ao pé da letra. O would sozinho, não tem como traduzir ao pé da letra. Você simplesmente pega o would e um verbo ao lado. Por exemplo, work, trabalharia. O jump, de pular, pularia. Would jump. Comer, comeria. Would eat, beberia. Would drink, pensaria. Would think. Então, would sozinho não dá para traduzir. Então, você sempre tem que colocar um verbo do lado. No português, a lógica do português é para você falar trabalharia, beberia, comeria, pensaria, pularia, qualquer um desses tipos de verbos, você só precisa só de uma palavra. Só que no inglês é impossível, você precisa de duas. O would e mais um verbo do lado. Should, usado para dar conselhos. O can you could, para falar de habilidades que você tem. O have, para você falar as frases no tempo perfeito, né? Que seria, por exemplo, eu tenho escrito, né? I have written, que são as estruturas mais assim de gramática avançada, para os alunos avançados que eles precisam aprender como que usa o have de maneira adequada. Mas o ponto principal é quando você monta essas frases aqui em inglês, aqui eu mostrei as mais básicas, né? O presente, passado e o futuro. Os outros verbos que você pode fazer isso, de, por exemplo, inverter o verbo com o sujeito, por exemplo, igual aqui esse will I, poderia ser o shall I, may I, might I, must I, would I, should I, can I, could I, have I. Então, você só pode montar suas frases usando esses 12 verbos. Porque, por exemplo, se você quer saber se uma pessoa trabalha, você não vai começar a sua frase, você trabalha com tal coisa? Você não vai falar work you. Não, você vai usar do you work, aí com tal coisa.
Então, é por isso que esses 12 verbos aqui, eles são mais importantes. E é justamente esses verbos aqui que a pessoa passa 3, 4, 5 anos e a pessoa nem sequer vê. A pessoa, no máximo que ela para, as escolas tradicionais, elas só mostram o be, o do e o will. Então, se esses 12 verbos eles são mais essenciais e as escolas não estão passando, então é justamente por isso que o inglês não dá certo. E é justamente esses verbos que eu passo nas primeiras 6 semanas do curso, no meu curso essencial. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro por que as escolas tradicionais, o ensino de inglês não funciona, o que eu faço no meu curso básico, né, de 6 semanas. E caso você esteja interessado, é só entrar em contato comigo por WhatsApp. Então é isso, gente. Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem no like e vejo vocês domingo que vem. Tchau, tchau.